Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que o que comentamos ontem em nosso vídeo sobre as alegações de Putin estão se confirmando. Estou falando das notícias que estão chegando sobre a situação na vila de Pobieda, na região de Donetsk, um ponto que tem sido foco de intensos confrontos nos últimos dias. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, suas tropas conseguiram tomar a vila de Pobieda, um movimento que sem dúvida altera a dinâmica do conflito na região. Eles também afirmam ter melhorado suas posições em várias outras áreas de Donetsk. E isso nos leva a refletir sobre as estratégias e objetivos por trás dessas ações. Antes mesmo do anúncio russo, o Ministério da Defesa ucraniano havia relatado que suas tropas estavam repelindo ataques perto dessa vila, continuando a conter o inimigo. Bom, para quem nunca ouviu falar, Pobieda fica localizada ali no sul de Mairinka, que agora se encontra no coração da disputa na região. A situação local é um reflexo das tensões mais amplas que afetam a região de Donetsk, uma área marcada por uma longa história de combates que tem significado estratégico tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Bom, gente, parece que a artilharia russa está recebendo reforço, e esse reforço vem do Oriente Médio. Isso mesmo. Segundo informações, o Irã forneceu à Rússia um grande número de mísseis balísticos superfície-superfície, intensificando a cooperação militar entre os dois países, que, como vocês sabem, tanto um quanto o outro estão sob sanções dos Estados Unidos. Bom, trata-se de algo em torno de 400 mísseis, incluindo muito da família Fateh 110 de armas balísticas de curto alcance, como o Zolfagar. Segundo especialistas, esses mísseis móveis são capazes de atingir alvos a uma distância entre 300 a 700 quilômetros. O Ministério da Defesa do Irã e os guardas revolucionários, que supervisionam o programa de mísseis balísticos do país, não comentaram sobre o assunto. Da mesma forma, o Ministério da Defesa da Rússia não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. As entregas começaram no início de janeiro, após um acordo finalizado em reuniões no final do ano passado entre os oficiais militares e de segurança iranianos e russos em Teherã e em Moscou. Um oficial militar iraniano mencionou que houve pelo menos 4 remessas de mísseis e que mais estão previstas para as próximas semanas, embora detalhes, é claro, adicionais não tenham sido fornecidos. Alguns desses mísseis foram enviados à Rússia por navio através do Mar Cáspio, enquanto outros foram transportados por avião. O oficial iraniano disse que haverá mais remessas e que o país tem o direito de exportar armas para qualquer nação que deseje. Apesar das restrições do Conselho de Segurança da ONU sobre a exportação iraniana de alguns mísseis, drones e outras tecnologias terem expirado em outubro, Estados Unidos e União Europeia mantiveram sanções ao programa de mísseis balísticos do Irã, preocupados com a exportação de armas para os proxies no Oriente Médio e para a Rússia. Como comentamos em um vídeo no mês passado, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que estava preocupado com a Rússia estar perto de adquirir armas balísticas de curto alcance do Irã. Isso sem contar os mísseis já obtidos da Coreia do Norte. Até agora, a Ucrânia não registrou o uso de mísseis balísticos iranianos pelas forças russas no conflito. Contudo, mísseis fornecidos pela Coreia do Norte à Rússia foram usados, embora tenham se mostrado pouco efetivos no campo de batalha, com apenas 2 de 24 atingindo seus alvos, e isso segundo o procurador-geral da Ucrânia. Tanto Moscou quanto Pyongyang negam o fornecimento de munições usadas na Ucrânia. Jeffrey Lewis, especialista do Midburg Institute of International Studies at Monterey, classificou os mísseis da família Fateh 110 e Zolfagar como armas de precisão, capazes de infligir danos consideráveis se utilizados na Ucrânia. Essa cooperação militar entre Irã e Rússia ocorre em um momento em que ambos os países buscam fortalecer laços frente às sanções dos Estados Unidos e tentam resistir ao isolamento político. A parceria militar, que inclui o intercâmbio de drones, mísseis e sistemas de defesa aérea, reflete a estratégia do Irã de se posicionar como uma potência militar influente, enquanto evita um confronto direto que poderia envolver os Estados Unidos. No caso da Ucrânia, essa nova situação representa um desafio adicional, em um momento em que atrasos na aprovação de um pacote significativo de ajuda militar dos Estados Unidos deixam claramente o país em total desvantagem. Não há dúvida de que a falta de apoio dos Estados Unidos tem impactado diretamente na defesa aérea ucraniana, enquanto a Rússia busca acumular um arsenal de mísseis para superar essas defesas. Bom, gente, informações têm chegado à imprensa de que uma área de treinamento russa em Donetsk foi alvo de um grande ataque ucraniano. O que aconteceu é que, segundo os relatos, cerca de 60 militares russos foram vítimas de um ataque após 2 mísseis atingirem a área. Essas tropas estariam todas reunidas no local aguardando a chegada de um comandante. Um oficial russo chegou a comentar sobre o ataque, mas tentou minimizar, dizendo que os relatórios eram grandemente exagerados. Isso tudo aconteceu horas antes de um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e seu ministro de Defesa, Sergei Shoigu. Durante essa reunião, Shoigu até falou sobre alguns sucessos russos em várias frentes de batalha e mencionou a captura recente da cidade de Avdiivka, mas nada sobre o incidente em Donetsk foi mencionado.
Agora, os detalhes são bem específicos. As vítimas seriam membros da 36ª Brigada de Rifles Motorizados, que normalmente fica lá na região de Transbaikal, na Sibéria. Eles estariam esperando pelo Major-General Oleg, comandante do 29º Exército da Região Militar do Leste, num campo de treinamento perto da vila de Trudovsk. Segundo o soldado que teria sobrevivido, os comandantes da brigada os fizeram ficar num campo aberto, o que os tornou um alvo fácil para 2 mísseis disparados pelo sistema de lançamento HIMARS produzido pelos Estados Unidos. A cobertura desse incidente mostra em vídeos e fotos dezenas de soldados que parecem estar mortos no campo. As estimativas, incluindo as dos sobreviventes, sugerem que pelo menos 60 pessoas morreram. E, como sempre, há um esforço para verificar a autenticidade dessas imagens. Essa verificação ainda não pôde ser feita de forma independente. O governador da região, Alexander Zipov, meio que confirmou o ataque em seu canal do Telegram, mas também disse que os relatórios sobre o incidente eram inexatos e grandemente exagerados. Ele não deu números específicos de baixa, mas prometeu que informações completas e precisas seriam fornecidas às famílias de todos os soldados envolvidos, assegurando que ninguém ficará sem ajuda ou apoio. Até agora, não houve nenhuma declaração oficial por parte das autoridades ucranianas sobre o ataque. Gente, parece que as coisas esquentaram um pouquinho entre os Estados Unidos e a Rússia. O pessoal do Kremlin não ficou nada satisfeito com os comentários do presidente Joe Biden sobre Vladimir Putin. Biden chamou Putin de um maluco SOB. Isso foi na quarta-feira. E ele ainda falou sobre a ameaça de um conflito nuclear, mas acabou destacando que a grande ameaça existencial para a humanidade continua sendo a questão climática. Agora, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, veio a público e disse que usar esse tipo de linguagem contra o chefe de outro Estado, ainda mais vindo do presidente dos Estados Unidos, não é algo que vá realmente afetar o presidente Putin. Mas, segundo ele, isso acaba rebaixando quem usa esse tipo de vocabulário. Peskov ainda sugeriu que o comentário de Biden parece algum tipo de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood. Mas, sinceramente, ele acha que isso não é possível. E o Peskov não parou por aí, não. Ele questionou se o Putin já usou alguma vez palavras grosseiras para se dirigir aos Estados Unidos ou ao seu povo. Segundo ele, isso nunca aconteceu. Então, na visão dele, esse tipo de vocabulário acaba rebaixando a própria América. Bom, gente, independente de qualquer coisa, eu realmente acho que o vocabulário é uma coisa que deve ser bem cuidada ao se referir ao chefe de um outro estado. Por falar em chefe de outro estado, vamos agora comentar sobre uma entrevista que Volodymyr Zelensky teria dado à Fox News e que promete trazer luz a alguns dos acontecimentos mais recentes na Ucrânia. Zelensky, nessa entrevista, acabou abrindo seu coração sobre a perda da cidade de Avdiivka, que agora está sob o controle das forças russas. Mas não foi só de perdas que ele falou. Ele fez questão de lembrar as vitórias, especialmente as conquistas no Nordeste, na região de Kharkiv. E olha que interessante, foi exatamente nessa região que a entrevista aconteceu. Zelensky destacou como nesses 2 anos eles conseguiram recuperar parte da região de Kharkiv, abrir rotas de grãos no Mar Negro e destruir uma boa parte da frota russa. Isso é o que fizemos em 2 anos. E eles? Conseguiram apenas esse lugar. Mas afinal, para quê? Ele buscou levantar uma reflexão importante sobre os objetivos e conquistas de cada lado nesse conflito. Agora tem um ponto que Zelensky tocou que é bastante sensível, a questão da ajuda do Ocidente. Sem apontar diretamente os Estados Unidos, ele expressou uma certa frustração com a lentidão na chegada dessa ajuda. Veja o que ele falou. Precisamos ser mais rápidos. Isso significa perder toda a burocracia. Caso contrário, não teremos nenhuma chance. Saindo um pouco do tema da Ucrânia, o governo britânico está de olho numa situação bem tensa. Eles estão considerando dar uma pausa nas licenças de exportação de armas para Israel. Isso tudo porque Benjamin Netanyahu está pensando realmente em fazer uma ofensiva terrestre na cidade palestina de Rafah, que fica lá no sul de Gaza. E como sabemos, a situação humanitária em Gaza já está bem complicada. Então há muita pressão diplomática no Reino Unido para seguir o exemplo de outros países e suspender a exportação de armas para Israel. Os ministros britânicos disseram que ainda não bateram o martelo sobre suspender as licenças, mas o Reino Unido pode agir rapidinho se os conselheiros legais disserem que Israel está infringindo as leis humanitárias internacionais. E eles estão realmente preocupados com isso. David Cameron, que é o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, até escreveu uma carta para um comitê sobre o controle de exportação de armas, dizendo que não consegue ver como uma ofensiva em Rafah poderia acontecer sem ferir civis e destruir casas. E o ministro das Relações Exteriores, Andrew Mitchell, deixou claro na Câmara dos Comuns que uma ofensiva em Rafah é uma linha vermelha para o governo britânico. Ele falou que o Reino Unido está pedindo para o governo israelense não iniciar um ataque que poderia ter consequências devastadoras. A coisa esquentou ainda mais no encontro em Genebra sobre o Tratado do Comércio de Armas. Diplomatas palestinos acusaram o Reino Unido de violar o tratado por não cancelar as vendas de armas depois que a Corte Internacional de Justiça disse que Israel deve garantir que as suas forças não cometam ato de genocídio contra os palestinos em Gaza.
E olha, um representante palestina, Anada Tarbrouche, falou que uma incursão terrestre em Rafah poderia levar a assassinatos em massa numa escala ainda maior do que as atrocidades que a gente já viu nos últimos meses. Agora, o Mitchell, na Câmara dos Comuns, acusou o Hamas de usar táticas cínicas, mas também disse que é preciso reconhecer que os soldados israelenses só conseguiriam chegar aos reféns ou à liderança do Hamas com um custo incrível de vidas inocentes. Ele falou que o Reino Unido e seus parceiros acham que Israel precisa refletir se uma operação militar assim seria sábia. Será que isso não é contraproducente para os interesses de longo prazo deles? Bom, o Cameron, na carta dele, falou da importância de Rafah e expressou uma preocupação profunda com a possibilidade de uma ofensiva. Ele disse que continua pedindo a Israel para garantir que suas operações se limitem a alvos militares e que tomem todas as medidas possíveis para evitar ferir civis e destruir as casas. Mas em relação à ofensiva militar em Rafah, ele falou que é difícil ver como isso poderia ser feito, já que os civis não conseguem cruzar para o Egito nem voltar para o norte. No Reino Unido, parece que tem uma conversa rolando nos bastidores de que Israel pode estar planejando algo grande em Rafah. Esse tipo de informação, quando vaza, já coloca todo mundo em alerta e mostra que as engrenagens da política internacional estão sempre girando. Bom, agora falando de números, no ano passado eles liberaram 114 dessas licenças, somando um valor de 42 milhões de libras. Isso mostra bem a profundidade da parceria comercial entre os dois países nessa área de defesa. Quando o assunto chegou ao Cameron, ele reconheceu que as perguntas de Alice Kearns, que está à frente da Comissão de Relações Exteriores, eram pertinentes. Mas sabe como é? Ele acabou não entrando muito nos detalhes. Essa manobra é clássica do jogo político, onde se reconhece a importância da questão sem de fato mudar muita coisa. Vocês devem lembrar, comentamos em um dos nossos vídeos anteriores, a história lá da Holanda, onde o tribunal deu uma ordem para que a Holanda parasse de enviar peças dos caças F-35 para Israel. O motivo? Eles estão preocupados com a possibilidade de essas peças serem usadas de forma que viole o direito humanitário internacional. Isso, gente, mostra que o comércio de armas não é só uma questão de negócio, envolve também responsabilidades muito sérias. Essa mistura de diplomacia, comércio de armas e questões éticas realmente deixa tudo mais complexo. Cada decisão, cada movimento feito pelos países tem um peso enorme, não só nas relações internacionais, mas também nas vidas das pessoas afetadas por essas decisões. Por isso que, para quem gosta realmente de geopolítica, é muito importante estudar um pouco de direito internacional público. Assim como eu comentei ontem, a posição inflexível de Netanyahu tem deixado ele de forma progressiva cada vez mais isolado na comunidade internacional. Analisando unicamente sob o ponto de vista geopolítico, há um risco efetivo de apoiar o premier israelense em uma operação contra uma área tão densamente povoada como Rafah. O resultado disso, as consequências políticas, caso as previsões, os alertas estejam corretos, pode causar danos profundos na imagem dos estados que financiaram ou apoiaram a ação. Por isso, a situação do primeiro-ministro de Israel é cada vez mais de isolamento internacional. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.